Gostaria de chamar aqui o casal de missionários que está conosco, o Alex e a sua esposa, eu esqueci o nome desse povo. Rafaela. Venham vir aqui à frente, apresentar a igreja. Mais 2 missionários, aqui um para vocês, depois eu dou esse aqui também. Apresentar para a igreja o casal de missionários aqui, Alex e Rafaela. E é um prazer tê-los aqui conosco e é bom conhecer pessoas que estão engajadas com esse trabalho. Eles vão falar de um trabalho que é referência. Quando a gente fala assim, dos batistas aí para o mundão, e para as prefeituras, para os políticos, eu sempre escuto assim, não precisamos da ajuda das igrejas para trabalhar com os problemas dos drogados, aquelas pessoas, os adictos, aqueles que estão lá na rua, com problema de crack. Eu tenho certeza que no Brasil, eles sempre vêm à mente o trabalho da Cristolândia. O trabalho da Cristolândia é incrível. É incrível e é um exemplo para a gente, eu que tenho acompanhado assim de longe, assim, a Cristolândia, desde a implantação, desde o pastor Humberto, lá no comecinho, nem lembro quantos anos atrás, pelo menos quase 20 já, 15 anos, eu estava na outra igreja, eu lembro que o trabalho da implantação lá no centro, lá da primeira Cristolândia, e é impressionante, porque é um trabalho que visa cuidar das pessoas de uma maneira completa. Você prega a palavra, mas às vezes, quando a gente está trabalhando com problemas complexos, a gente precisa de uma solução completa, Então você tem que acolher, você tem que discipular, tem que lidar com o problema, da dependência. Então você tem que tirar a pessoa dali, do meio da Cracolândia, colocar em algum lugar, para que ela possa ficar separada e lutando com a dependência. Depois disso, você tem que reinseri-la na sociedade. E é muito interessante saber que os batistas têm um trabalho, sempre tiveram, que cuida dessa maneira completa das pessoas. Desde que eu fiquei sabendo, eu sempre contribuí, eu não gosto de falar muito disso, mas eu vou falar, eu sempre contribuí com a Cristolândia, por exemplo, desde que eu tenho conhecimento, porque eu acho que é um trabalho fantástico, que nós desenvolvemos, e temos o prazer nesta noite, de trazer 2 coordenadores que estão justamente trabalhando ali na Cristolândia, dois gestores, não são coordenadores, 2 gestores, tem diferença, que estão ali, e é uma felicidade, porque é bom que a igreja conheça esse trabalho, que ele é maravilhoso, nos inspira e também nos ensina como igreja, para pessoas que realmente estão necessitando. Eles vão falar mais, não vou me alongar, mas eu gostaria que vocês estendessem sua mão, mesmo assim sentado como você está, sobre eles, para que Deus possa estar os abençoando e os utilizando como vasos seus nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Pai, esse casal aqui, Pai, diante de Ti. Pai, o Alex e a Rafaela, porque eles vão trazer a sua palavra nesta noite. Pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam vasos seus para tocar nos nossos corações. A sua palavra, que ela é poderosa, que ela é eficaz, que toque na nossa vida, Pai, e que ela possa fazer uma revolução, que nós possamos sair daqui transformados por essa palavra, e com sede de pregar o seu evangelho em todos os lugares. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor também esteja abençoando esse casal no seu ministério, um ministério que é complicado, difícil, mas que o Senhor esteja sempre guiando e cuidando, Pai. Os abençoe, meu Deus, e nesta noite, que eles também tragam essa bênção para nós. Nós te louvamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem à vontade, Aqui, temos aqui os nossos, uma parte do corpo de Cristo, dos irmãos, nós estamos nos conhecendo. Amém. Graça e paz, igreja. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a missionária Rafaela, como o pastor já falou. Essa é uma parte do nosso trabalho que a gente gosta muito, que é o de vir até as igrejas e poder trazer um pouquinho daquilo que Deus tem feito no nosso Brasil, através de vocês, batistas, que é quem estão de joelhos, é quem
coopera, quem colabora para que esse trabalho aconteça. Sem a igreja aqui, a gente não poderia estar lá no campo. Então, é um trabalho de vocês. Nós somos os missionários gestores ali da Cristolândia em Parelheiros, um pouquinho longe daqui, só um pouquinho. E, como o pastor falou, nós temos feito ali aquele trabalho com pessoas em situação de rua e dependentes químicos, né? Mas o nosso trabalho é o quê? O nosso trabalho é declarar que Jesus transforma, Jesus salva e liberta. Esse tem sido o nosso trabalho ali desde 2018, quando eu me entreguei nas mãos do Senhor para fazer o que Ele quisesse que eu fosse fazer. E então nós estamos vindo aqui com esse tema esse ano, que para nós é o melhor tema, porque faz muito tempo que a gente anda com esse slogan estampado no peito, né? Jesus transforma. A gente tem aquela camiseta amarela, e onde a gente vai, a gente é conhecido como os amarelinhos. Principalmente aqui em São Paulo, o pessoal gosta de chamar assim. Mas a gente gosta de andar com essa mensagem aqui, que mais do que nunca tem se tornado tão urgente, pelo tempo tão difícil que a gente tem vivido. Concordam comigo? Os tempos têm se tornado cada vez mais difíceis na educação das crianças, na saúde, no trabalho, a questão financeira do cidadão, a política, está cada dia mais complicado. E a gente não quer ficar repetindo isso o tempo todo, mas a gente vê os sinais aí de que Jesus está voltando, sim, e que a gente precisa anunciar, sim, que Ele é o único que pode transformar. Ele é o único que pode nos fazer nova criatura e nos libertar dos nossos pecados. E os nossos não são tão diferentes daqueles que a Cristolândia atende ali. São diferentes, mas não são menos pesados que os deles, né? E eu queria ver com vocês agora a nossa divisa esse ano, está ali em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou pedir para a igreja repetir comigo no 3, pode ser? 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode passar. Irmãos, independente de qual seja o pecado, eis que tudo se fez novo para mim, eis que tudo se fez novo para o meu esposo, eis que tudo se fez novo para vocês, mas eis que tudo se faz novo para eles também lá. Aquelas pessoas que hoje se encontram ali na Cracolândia de São Paulo. Quem já passou por perto da Cracolândia, ou pelo menos já viu nos jornais? Levanta a mão. Todo mundo, né? Aquele é o nosso público-alvo, meus irmãos. Pessoas que estão ali à margem da sociedade, à beira do caminho, como tantos que Jesus resgatou quando esteve aqui na terra, fisicamente. Pessoas que em algum momento de suas vidas, por uma infelicidade, se depararam com as drogas e permitiram que ela entrasse em suas vidas e os destruísse. Destruísse suas famílias, destruísse tudo aquilo que Deus planejou para elas. Eu costumo dizer que ali é o pior lugar que tem para alguém conhecer. É o inferno na terra. Concordam? É um inferno na terra. Às vezes a gente vai passando, eu não comparo com uma vida como se fossem bichos ali, mas é como se fosse lixo mesmo. Porque às vezes a gente tem que olhar 2 vezes para saber se o que tem ali na calçada é gente ou é lixo. Dormindo embaixo de papelão, embaixo de sacos, embaixo de tantas coisas. E a gente precisa olhar 2 vezes. Irmãos, eu confesso para vocês que há 7 anos atrás, eu era uma das pessoas que atravessava a rua, trocava de calçada para não ter que cruzar com uma pessoa dessas. Ou por medo, ou por receio, ou por preconceito, seja lá o nome que a gente dê, mas eu era uma dessas pessoas que trocava de calçada para não ter que cruzar com um cidadão desses. E é um cidadão.
são cidadãos, são pessoas, são vidas que estão jogadas ali. E aí, um belo dia, o Senhor tocou no coração do pastor Fernando Brandão para mostrar que os batistas precisavam fazer alguma coisa por aquele povo. Porque a droga, ela não respeita classe social, ela não respeita etnia, ela não respeita se você tem faculdade ou se você não tem, ela não respeita se você é um empresário ou se você é um gari, ela não respeita nada, ela não respeita se você está aqui dentro da igreja. Se abrir portas para ela, ela vai destruir, ela vai derrubar e ela vai matar. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar. Para que ferramenta melhor que as drogas para ele? Então, são pessoas que um dia tiveram seus empregos, pessoas que um dia tiveram seus estudos, sua família, pessoas que um dia estiveram aqui, no banco das nossas igrejas, crianças como as nossas, que um dia estiveram na EBD, ouvindo as historinhas, aprendendo de Jesus, e em algum momento deram ouvidos a alguém que lhe ofereceu aquilo que não presta. E aí eu digo a vocês, a nossa tendência às vezes é dizer, mas está lá porque quer. Está lá porque escolheu. Nem sempre. Porque se vocês num dia nos visitarem, que eu já vou lançar aqui o desafio, viu, pastor? Para nos visitarem lá na Cristolândia Parelheiros ou na Cristolândia no Centro e conhecer um pouquinho da história de cada um. E vocês vão ouvir pessoas dizerem, eu fui para a rua com 9 anos porque eu era espancado. Eu fui para a rua com 9 anos, 8, 9 anos, porque o meu padrasto me abusava. Eu fui para a rua com 12 anos porque a gente passava muita fome e eu precisava me virar de algum jeito, não aguentava mais ver meus irmãos passarem fome. Então, são muitas e muitas histórias de pessoas que nem sempre escolheram estar lá, mas que uma vez que estão, não conseguem se libertar sozinhos. E é aí que entra a Cristolândia. O trabalho da Cristolândia no Centro, pode passar, meu bem. O trabalho na Cristolândia no Centro, ele consiste em quê? O atendimento diretamente à população de rua, de terça a sábado, onde ali é oferecido um culto, um café, 2 cultos, aliás, um café da manhã, um corte de cabelo, um banho, uma troca de roupa limpa, um almoço. Mas todas essas coisas são apenas ferramentas para que essas pessoas conheçam o Evangelho e percebam que aquilo que elas estão vivendo não é uma vida. Porque não é vida, irmãos, aquilo ali. E aí, todos os dias eles vão ali para se alimentar, mas eles não sabem que, na realidade, quem está levando eles ali é o próprio Deus, para que eles possam destapar os seus ouvidos, cair as escamas dos seus olhos e enxergar a necessidade que eles têm de Jesus Cristo na vida deles, para que eles possam se tornar novas criaturas. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. De tanto ouvir, eles se percebem, igual Adão e Eva lá no jardim, quando se perceberam nus, eles se percebem o quanto eles estão numa vida miserável, quanto eles estão vivendo na podridão, e aí eles percebem que precisam de Jesus Cristo. É aí que eles nos pedem ajuda, e aí é oferecido o quê? O acolhimento social, para que eles possam agora passar por um processo de ressocialização dentro da Cristolândia, durante 1 ano, 2 anos, depende muito ali do ritmo de desenvolvimento de cada um. E ali, quando eles aceitam o acolhimento social, irmãos, eles passam 30 dias na missão, ainda no centro, que é o período mais difícil da abstinência deles, é o 1º mês. Eles ficam ali mesmo na missão. Depois de 30 dias, aí eles são enviados para nós, lá em Parelheiros, ou para as outras unidades de fase 1. E qual é o nosso trabalho ali na fase 1? Eu posso dizer que é reconstruir uma pessoa, com a ajuda de Deus, com a capacidade que Deus nos dá, porque a capacidade humana não tem como. A gente vai trabalhar ali com eles, desde o autocuidado,
com a própria higiene bucal, porque muitos chegam ali já com os dentes completamente comprometidos, a saúde completamente comprometidos, magros, pele e osso. Tantos chegam para nós assim. Pessoas que a gente olha e diz, não dá mais nada, a família não dá mais nada. A família não acredita mais que tem solução, e eles mesmos não acreditam mais que tem solução. E eles chegam nesse estado para nós. E a gente vai trabalhar tudo, desde esse autocuidado, o cuidado com a saúde, através do acompanhamento médico ali pelo posto de saúde. O renascer da esperança neles mesmos, que eles podem ter um futuro, que eles têm, sim, a possibilidade de refazer a vida deles, de serem transformados, e é muito difícil lapidar essa fé neles novamente. Mas o principal que é trabalhado ali é o Evangelho do Senhor. Sabe quando Paulo fala que, quando a gente é novo na fé, a gente se alimenta como uma criança que bebe leite? É o leite do Evangelho que a gente começa a dar ali para eles. Por quê? Muitos conhecem a palavra. Como eu falei, muitos vieram de igreja, mas só conhecem a letra. Não conseguem mais viver nada do que diz nela. Sozinhos, eles não têm condições de se refazer. E o nosso trabalho ali é trabalhar o Evangelho na vida deles. Através disso, a gente consegue, pouco a pouco, reconstruir a noção do que é ser um cidadão, do que é ser uma pessoa com direitos, com deveres, do que é ser uma pessoa que é digno de ser amado, uma pessoa que é digno de estar no meio da sociedade. Uma pessoa que pode, sim, reconstruir o vínculo familiar que vem quebrado. Muitos já vêm completamente desfeitos, que já não sabem mais a família nem sabe mais se estão vivos ou mortos. Tantos a gente já recebeu nessa situação, que há 20, 15, 30 anos a família já não sabia mais onde andava, e nem tinha mais esperança de encontrar vivo. E ali a gente começa esse trabalho, através do discipulado, através da palavra. E a gente começa, pode passar, meu bem? E aí a gente começa a colher os frutos, né? Ali as entregas de certificado de conclusão da primeira fase, os batismos. Agora mesmo a gente tem uma turma para outubro para ser batizado, porque conheceram o Evangelho de Cristo, porque decidiram que querem ser novas criaturas e estão trabalhando, estão se esforçando para que sejam mesmo, para que Jesus tenha liberdade de trabalhar na vida deles e que eles possam ser tornados nova criatura. Ali os estudos, o aconselhamento, os cultos, é um trabalho posso dizer, de formiguinha, irmãos. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas não tem dinheiro que pague ver esses milagres acontecerem. A gente tem uma noção de que Jesus fazia milagre quando ele estava aqui. Curava o cego, curava o coxo, né? Curava o surdo. Ele ainda faz. Porque eles chegam completamente cegos, completamente surdos, completamente mancos, espiritualmente. E Jesus reconstrói. Nós vivemos todos os dias com milagres vivos, palpáveis e ambulantes. Jesus continua trabalhando, ele continua fazendo milagres, irmãos. E essa igreja precisa ver isso de perto. Convido mais uma vez essa igreja a um dia poder ir lá, conhecer, ver o que é devolver um pai para um filho, e ver o filho correr para esse pai de braços abertos. Ver uma criança correr para o colo do pai, para o colo da mãe. Uma criança que talvez nunca teve esse amor, esse carinho, nunca teve esse colo, porque a droga tirou, porque a droga roubou. A gente tem esse privilégio todos os dias de ver pessoas transformadas, devolvidas para as famílias, de ver uma mãe receber um filho de volta, que já não tinha esperança, que todos os dias orava para não receber uma notícia, a pior notícia que ela não quer. Nós temos essa oportunidade hoje. Mas para falar um pouquinho mais desses milagres e trazer algumas histórias para vocês, eu vou passar agora para o meu esposo. Desde já eu agradeço a atenção da igreja e ele vai trazer um pouquinho mais para vocês.
Boa noite, graça e paz. Meus irmãos, desde já eu quero agradecer o convite do pastor, o irmão Márcio, de estar aqui com vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos, conforme o pastor disse, vocês estão começando a abertura de missões nacionais, não é isso? Você já parou para analisar qual a importância de missões na vida das pessoas? O irmão do violão ali me perguntou, inclusive se você quiser vir aqui fazer um som aqui, pode ficar à vontade. Ele me perguntou, você é missionário? Aí eu falei, eles dizem que sim. Porque, para mim, o título não manda muito, mas a atitude manda tudo. Tem uma pesquisa, se não me engano, não vou me lembrar, se você procurar lá na internet, você vai encontrar, 4,2 milhões de pessoas que usam drogas nos dias de hoje, entre cocaína e crack. Agora, essa quantidade, você fica imaginando quantas famílias estão sendo destruídas pelas drogas. Mas, o que leva uma pessoa a chegar no mundo das drogas? A Bíblia diz que ensine a criança no caminho, como é? Que ela nunca mais esquecerá dele. E esse tema, ele é maravilhoso. Vamos repetir de novo o tema? Eu te dei trabalho, hein? Vamos todo mundo junto? Eu preciso contar? É o tema. O tema é o quê? O que é o tema? O tema é esse. Jesus. Você acredita que Jesus pode transformar mesmo? Tem alguém aqui que ainda tem filho, sobrinho, algum parente que ainda está nas drogas? Eu acredito que Jesus pode transformar a vida dele. Por isso nós vamos falar junto. 1, 2, 3. Jesus, mais alto. Jesus, você que está em casa nos assistindo, não desista. Porque assim como Jesus fez, conta na Bíblia que Jesus fez tantas coisas, tantos milagres. Em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu acredito muito que os milagres de Jesus fez, Ele pode fazer. E nós temos visto isso no campo. Nós temos visto pessoas que chegam destruídas, assim como a Rafaela falou, mas entrega a sua vida nas mãos do Senhor, entregue os seus caminhos na mão do Senhor, e as coisas vão acontecendo, e essas vidas são totalmente transformadas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que nós vemos. A Cristolândia, para você que não conhece, só para mim entender, quantas pessoas que conhecem a Cristolândia, levante sua mão. Quem não levantou a mão porque não conhece, certo? Então, vou contar para aqueles que não conhecem. Às vezes você de casa ainda não tem essa experiência. Na Cracolândia de São Paulo, ali a 2 quarteirões, temos a Missão Batista Cristolândia. O trabalho ali dos missionários da missão é ir lá dentro da Cracolândia e convidar eles para vir tomar um café da manhã, almoçar, tomar um banho, um corte de cabelo, trocar roupa. Mas na verdade, isso é uma isca. O Senhor Jesus nos ensinou
que nós deveríamos, assim como Pedro, sermos pescadores e nós usamos, para pescar tem que ter isca, e a isca que nós usamos é essa, um banho, uma troca de roupa, um alimento, que eles ficam na rua, todo o dinheiro que pega é só para as drogas, e nós recebemos eles lá, para pregar o Evangelho, para falar que Jesus transforma, para falar que Jesus pode mudar a história da vida deles. Fala a verdade, quando nós encontramos, hoje quando eu cheguei aqui, tinha um deitado bem aqui do lado, não sei se alguém viu, e eu já ando armado, não sei se você sabe, eu ando armado com banana, maçã, essa é a minha arma, e alguma bolachinha que a minha esposa sempre carrega, eu fiz um saquinho e fui lá, mas eu fui lá entregar para ele, na intenção, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas eu estou te contando um testemunho, na intenção dele querer entrar aqui dentro, porque é muito triste ver alguém cego espiritualmente. Por isso, para falar sobre cegueiro, eu quero compartilhar com você uma passagem no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eu acho que é uma passagem conhecida por todos. Marcos 10, 46. Que conta a história de um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando Jesus passava por Jericó, fazendo milagres por onde andava, quando ele estava saindo de Jericó, à beira do caminho, tinha um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que ao ouvir Jesus passando com uma grande multidão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao seu redor tentaram fazer com que ele calasse, mas ele não deu atenção àquelas pessoas e gritou ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e pediu que o chamassem. E alguém chegou até ele e disse: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Ele deu um salto, jogou a sua capa no chão e foi até Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Jesus, eu quero enxergar. Em algumas versões, Jesus, eu quero voltar para enxergar. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre o campo, de dar algum testemunho sobre alguém, eu e a Rafaela, nós temos 6 anos, estamos 6 anos como missionário da junta, nós temos algumas experiências. A palavra de Deus diz que imediatamente ele voltou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Confere aí, irmão, tá certo? É isso? Então, todas as vezes que eu vou falar de testemunho, que eu vou falar de transformação, que eu vou falar de mudança de vida, eu lembro da mulher do fluxo de sangue, eu lembro de Saulo, que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aquela mulher foi curada. Saulo, que é Paulo, né? Não voltou mais a ser aquela pessoa que perseguia os cristãos. Pelo contrário, ele passou a ser perseguido, e até hoje é um apóstolo respeitado, um exemplo de homem de Deus. E com o cego de Jericó, o cego Bartimeu também não foi diferente. A partir do momento que ele se esforçou para chegar até Jesus, a vida dele foi transformada, e ele passou a seguir Jesus. Como eu disse que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus também fez um milagre na vida desse jovem. Esse jovem, o apelido dele ali na Cracolândia de São Paulo é Índio Cigarreiro.
A vida dele era vender cigarro ali para conseguir dinheiro para usar droga. Mais de 10 anos dentro da Cracolândia, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma esperança. E eles ficam lá na Cracolândia por algum tempo, uma semana, e quando já não está aguentando mais, eles voltam para a Cristolândia e dormem ali no chão, na porta da Cristolândia, mas não tem força para entrar e pedir ajuda. Mas um dia o Senhor me deu o privilégio de organizar uma fila lá para distribuir um marmitex, na época da pandemia. E eu organizando a fila, uma senhorinha me gritou, falou: missionário, eu estou com tanta fome. Eu falei: entra aqui na fila, a senhora vai se alimentar agora. Ela me deu um abraço. A minha liderança queria danar comigo, porque eu abracei ela. Nós estávamos naquele momento de pandemia, que não podia acolher ninguém lá dentro, e que não podia abraçar ninguém. O pessoal da igreja não estava vindo na igreja, não é isso? Mas falei: Senhor, me protege, como é que eu não vou abraçar? E quando eu coloquei ela na fila, irmão, esse rapaz aí começou a me xingar de todos os nomes que a sua boca não fala. Todos os nomes horríveis. E cada vez que ele me xingava, eu falava para ele: Jesus te ama e eu também. Que me ama o quê, rapaz? Porque você desacatou um missionário, você vai ser o último a pegar o marmitex. Nossa, ele ficou muito bravo. E ele xingou eu de tudo quanto é nome que sua cabeça não vai nem imaginar. Mas cada vez que ele me xingava, eu falava para ele: eu te amo. Jesus te ama. E passado alguns dias, toda vez que ele me via, eu falava: me dá um abraço. Que abraço o quê, rapaz? Eu te odeio, não gosto de você. E um dia ele reclamou para outros missionários: fala para esse missionário aí, que a próxima vez que ele me pedir abraço, eu vou dar uma madeirada nele, hein? Ixi, os missionários ficaram tudo: você está rindo? Porque não era você que estava lá. E os missionários ficaram tudo apavorados: meu irmão, não mexe mais com aquele cara. Quando eles falaram isso, no dia seguinte, ele estava deitado na porta da Cristolândia, e um outro missionário estava servindo lá, chamou ele não levantou, seguiu servindo, mas eu tive o privilégio de ir lá, balancei ele, e quando ele acordou, eu falei: Jesus mandou te entregar, ó, um saquinho de pão e um café com leite. E ele respondeu para mim: é desse jeito. 3 dias de sequência, 3 dias seguidos. No último dia, eu dei um marmitex, balancei ele, e ele custou acordar. Quando ele acordou, eu dei um marmitex para ele, e ele falou: ainda bem que você me acordou, eu estava com muita fome. Eu falei: tá vendo como é que eu te amo? Aí ele: eu estou começando a entender isso. É tudo, irmão, que eu queria. Comecei a pregar o evangelho para ele, e conquistar a amizade dele. Para resumir, Jesus, quando passa na vida de uma pessoa, ele faz a diferença. Ele transforma. Esse é o Cleito, missionário Cleito. Trabalhou comigo lá em Praia Grande, na unidade 1. O Cleito veio para Cristolândia, passou como aluno, ficou o tempo de aluno, fez o curso Radical Brasil e se tornou um missionário. Concluiu como missionário o tempo dele, e agora ele vai casar agora, dia 24. O Cleito já não tem mais família, o Cleito estava sozinho, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas o Senhor mudou a história dele. Hoje ele é capelão, viu? Seu colega de trabalho. Ele é capelão e está trabalhando. Montou o tripé, que nós costumamos dizer lá na igreja. Isso aqui é um tripé. Precisamos do tripé. O tripé é o quê? Jesus, que é uma igreja. Ele precisa de uma igreja, para com que ele continue compartilhando do que Jesus tem feito na vida dele. Uma família e um trabalho. A família é o seu primeiro ministério. Concorda, pastor? E o trabalho, para manter
essa família e continuar levando o evangelho a outras pessoas através da igreja. E hoje nós, quando o Cleito está presente, viu, irmão? Eu chamo ele, e agora, Cleito, você ainda me odeia? Ele falou, não, irmão Alex, eu te amo. Porque Jesus transforma. Jesus transforma não é só um slogan, não. Ele é a transformação, Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a vitória, Ele é o pão da vida. O Senhor, Ele abre porta onde não tem porta, onde não tem esperança. Cleito não tinha nenhuma esperança, mas Jesus mudou a história dele. Tem um outro jovem que eu quero falar. Na verdade, quero contar a história desse jovem, Deus de criança até nos dias de hoje. Você vê ali que começou uma criança ali com carote de cachaça, cerveja na mão. Nós que conhecemos a palavra, jamais iríamos fazer isso. Deixar uma criança, nem segurar. Mas quando uma criança nasce num berço evangélico, ele já cresce conhecendo a palavra, aprendendo, Deus da escolinha. Mas quando uma criança nasce num berço de pessoas que não têm o evangelho, que não conhecem o evangelho, isso é normal. Molhar a chupetinha lá na cerveja, na espuma da cerveja e pôr na boquinha dele é comum. E esse jovem, aos 14 anos, fazia uso contínuo de bebida alcoólica. Aos 15 ele conheceu a maconha, aos 17 a cocaína, aos 27 ele estava dentro da Cracolândia de São Paulo, já dependente do crack. O seu pai tentou interná-lo 4 vezes, foi 4 internações fracassadas, em ótimas clínicas. O seu pai lutou, a sua mãe lutou, para com que ele não entrasse nas drogas. Seu pai chegou a falar para ele, comigo aqui você pode até beber, mas usar droga não. Mas pecado, irmão, é pecado. E o pecado faz o quê? Ele nos afasta de Deus. E quando estamos distante do Senhor, a tendência é só piorar. Mas eu louvo a Deus, porque um dia, esse jovem, depois de ter tentado, até atentado contra os seus pais, esse jovem um dia foi entrar dentro de casa e o pai fechou o portão. Como é que você entrega uma marmita assim? O pai entregou assim, no vão do portão, e disse, aqui você não entra mais, você se transformou num monstro, e esse monstro está acabando conosco, então aqui nunca mais, não entra mais, só se mudar de vida. E ele foi para as ruas, de São Paulo, voltou para São Paulo, e ali ele se tornou um andarilho, desceu 3 vezes de São Paulo a Santos a pé, e na última descida, ele disse assim, Deus, o Senhor existe mesmo? Ou me mata logo, ou muda a minha história, porque eu não aguento mais sofrer. Estou longe da minha família, estou longe de quem eu amo, eu nem sei mais o que é amor, eu nem sei mais como é estar em família. E ele descendo ali a Anchieta, um caminhão parou, levou até Santos. E alguns meses lá em Santos, a família não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. 2 jovens de uma igreja batista, chamada Igreja Batista Nova Jerusalém, de Santos. Eles tinham participado de um encontro lá e Deus falou muito ao coração deles. E eles falaram, nós temos que fazer algo. E eles resolveram fazer marmitex e distribuir nas ruas de Santos.
encontraram esse jovem lá, um dia de frio, chuva, deram marmitex, e um dos jovens da igreja, chamado Flávio, disse para ele: Jesus me mandou aqui dizer para você que te ama e quer mudar a sua história. Ele está de mão estendida, se você segurar na mão dele, ele vai transformar a sua vida. E esse jovem olhou para ele e falou: como é que eu vou segurar na mão de alguém que eu não vejo? E o Flávio, jovem cristão, disse: você pode não ver, mas ele vê o que está no seu coração e na sua mente. Se você esforçar para não beber e não usar droga mais, ele vai mudar a sua vida. E Deus é maravilhoso. No dia seguinte ele não bebeu e começou a desviar dos lugares que com dinheiro ou sem dinheiro, obrigado pastor, com dinheiro ou sem dinheiro usa droga, e ele não bebeu. Quando foi 8h30, 9 horas da manhã, uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, usado por Deus, porque o Senhor te chama pelo nome, gritou bem alto para o quarteirão inteiro ouvir: Alex, Deus vai mudar a sua história hoje. E mudou. Cheguei tremendo na Cristolândia, fedendo muito, pesando 60 e poucos quilos, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma esperança. E fiquei naquele lugar por 2 anos. Quando concluí, me fizeram um convite para ir para o Rio de Janeiro, fazer o curso Radical Brasil. Fiz o curso Radical Brasil, fiz um curso no DENARC, e hoje já é a 5ª unidade a qual eu sou gestor. 6 anos eu estou como missionário, 8 anos de Cristolândia. O meu pai que me entregou aquele marmitex, hoje ele não entrega mais marmitex para mim. Ele abre a porta da casa dele e fala: vem meu filho, como é bom te receber aqui, porque Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Hoje a minha mãe liga e fala: ei, estou contando os dias, as nossas férias vai ser no final de novembro, é isso? Ela já está contando os dias. E ela liga e fala: as malas já estão prontas? Mãe, ainda falta muito. Não, mas eu já estou esperando. Porque Jesus transforma. Mas voltando lá naquele assunto que nós começamos, sobre o cego de Jericó, você conseguiu identificar? Para mim eu vejo a mesma coisa. Jovens, cegos, que não estão vendo o que Jesus pode fazer nas suas vidas. Quando você fala para um jovem que está nas drogas: Jesus pode mudar a sua história, ele não acredita. Ontem eu e a Rafaela estávamos numa congregação lá perto de Parelheiros, chama Barragem, um bairro que tem lá. Estávamos ali, poucas pessoas dentro da congregação, e um cara lá na calçada, e um dos irmãos convidou ele para entrar, e ele entrou, sentou no último banco, sem jeito, todo sujo, e o culto acabou, terminou o culto, as pessoas foram saindo, e eu cheguei até ele, falei: e aí, como é que você está? Tô desse jeito, né? Comecei a conversar com ele. Ele mal sabia da minha história. Ele mal sabia. Aliás, ele ainda não sabe. Mas eu contei algumas coisas para ele do que eu já passei. Falei: Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a sua vida. E ele disse: irmão, todo respeito, já ouvi isso muito, mas as pessoas vão embora, eu continuo aqui no frio. Falei: mas se porventura acontecesse de alguém conseguir um lugar para você ficar, para você aprender da Bíblia, para você mudar a sua história, para você ter um espaço para você conhecer mais de Jesus,
você toparia? Aí ele, sim. Ah, mas isso não acontece não. Falei, entra aí dentro do carro, vamos ver se não. Porque o Jesus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, é um Deus que transforma. O Jesus que eu sirvo é um Jesus que não é só de gogó, Ele é a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu levei ele, quase 10 horas da noite, e deixei lá na Cristolândia. E hoje nós tiramos uma foto, por incrível que pareça, irmãos, já não é a mesma pessoa. E ele está lá todo feliz. Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus mudou a história de Bartimeu. Jesus mudou a história do Cleito. Jesus mudou a história do Alex. E na história de Bartimeu eu vejo 3 pessoas. O cego, que era esse jovem, que eu tenho certeza que em nome de Jesus ele vai conseguir enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vejo também pessoas que atrapalham outras pessoas a ter um encontro verdadeiro com Cristo. Atrapalha porque acham que sabe muito. Atrapalha porque às vezes julga. E nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para sermos discípulos de Cristo. E quando o Mestre nos ensina, nós precisamos aprender com Ele. E o que Jesus nos ensinou? Termos misericórdia, amar o próximo, perdoar o próximo. Como eu disse, 4 milhões de pessoas nas drogas. E hoje lá, em Parelheiros, temos só 23 acolhidos. Então, me falta muito ainda. Nos falta muito. Tem muitas pessoas, para mim e para você, tirarmos das drogas. Quero também falar sobre aquela pessoa que foi usada por Jesus para chamar o cego. Ei, tem de bom ânimo, o Mestre te chama. Essas pessoas somos eu e você. Em Mateus 28, o Senhor nos dá um mandamento: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar essas pessoas o que eu tenho ensinado a vocês. Meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Assim como o pastor Fernando Brandão diz, que nós precisamos avançar, e nós temos que avançar muito. Eu não quero chegar lá em cima com a mão vazia. Você já foi convidado para uma festa? Chegou lá sem violão, sem um pedacinho de carne, sem alguma coisa para beber? Não é chato? Ainda mais um cara que toca violão bem assim, chegar numa festa sem violão, né, irmão? Não é legal. Você chega lá, todo mundo levou alguma coisa e você não levou nada. Cheguei só com a fome e a vontade de comer. Agora eu fico imaginando como vai ser maravilhoso chegar lá e o Senhor me receber de braços abertos e falar para mim, para você: meu filho, sente aqui. Porque no tempo que Ele nos deu para fazer, nós fomos obedientes, nós fizemos. Nós convidamos pessoas, nós pregamos o Evangelho, nós verdadeiramente colocamos em prática tudo que o Senhor veio nos ensinar. Que a morte dele aqui na cruz não foi em vão. Que nós tivemos a oportunidade, nós aproveitamos essa oportunidade para falar do Evangelho. Se você pegar um carro e andar nas ruas agora, você vai ver um monte de lugar lotado de jovens, usando droga, bebendo, enquanto nós temos vagas aqui. E aqui é o melhor caminho, aqui é o melhor lugar que eles poderiam estar,
Por isso eu louvo a Deus pelo povo batista, que não desistiu, que através de uma marmita, falaram do amor de Jesus para mim, e através da Cristolândia, me ensinaram a ter um encontro verdadeiro com Jesus, e hoje eu posso dizer que Jesus transforma. Mas nós precisamos fazer muito mais. Você tem o privilégio, de ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Assim como Ele falou, chama ele lá para mim. E o irmão chegou lá e, vem, o mestre te chama. Você pode ser essa ferramenta nas mãos do Senhor. Você pode ser essa ferramenta contribuindo para missões. Você pode ser essa ferramenta sendo um voluntário Cristolândia. Hoje nós temos o Radical Mais. O Radical Mais é casais, ou homens acima de 35 anos, mulheres acima de 35 anos, que têm o seu emprego, têm o seu sustento, mas quer ser um radical, quer ser ferramenta nas mãos de Deus. Então, se você quer, você que está em casa, está nos assistindo, entre em contato conosco. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor para salvar vidas. Hoje eu estou no 6º ano, no 6º período de teologia, bacharel em teologia do Seminário do Sul. É porque você segurou as cordas. Você entende o que é isso? Segurar as cordas? Entende? Então eu vou explicar. Segurar as cordas é simples. Quem aqui já viu falar que as drogas é um buraco sem fundo? Já ouviu? Beleza. Só que tem fundo sim. E o fundo é uma lama. É as trevas. É terrível. Imagina um buraco muito fundo, aonde um cego está andando e ele cai no buraco. Ele caiu no buraco porque ele não estava enxergando. E lá naquele buraco, ele vai machucar, concorda? E você vai chegar à corda e vai jogar lá. Não vai adiantar, porque as forças dos braços dele não vai conseguir segurar as cordas para subir. Você vai conseguir arrastá-lo, mas ele não vai conseguir segurar. É por isso que a nossa agência missionária, Junta de Missões Nacionais, envia missionários no Brasil inteiro, para com que essa corda que você está numa ponta segurando, eu vou amarrar ela aqui na minha cintura, na cintura da irmã Rafaela, da missionária, e nós vamos descer lá no buraco, lá no final, lá onde ele está, pegar ele no colo, e você vai nos puxar de volta, para trazer ele para a casa do Pai, para comer na mesa do Rei, para ser transformado, para ser curado, para ser liberto. Quando eu comecei a falar aqui, eu perguntei se tinha alguém da família que usa droga. Nós estamos à sua disposição para falar. Pode me ligar qualquer hora da noite. Irmão Alex, eu preciso ajudar meu filho. Irmão Alex, eu preciso ajudar o meu primo, o meu parente, o meu sobrinho. Nós estamos aqui para isso. E eu louvo a Deus porque hoje eu sei do que eu estou fazendo. Eu amo o que eu faço ali na Cristolândia. E uma das coisas das principais coisas que nós temos lá, é o amor ao próximo. É o amar, é o cuidar. Ele se sentir amado, ele se sentir cuidado. Porque muitos estão lá fora, porque já não sabem o que é o amor, já não sabem o que é o perdão. Então, se você largar as cordas, eu não consigo voltar para trás. Mas se você continuar segurando as cordas, mais pessoas nós vamos resgatar para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ali está escrito, faça parte dessa obra. Então eu falei, uma das principais coisas, que você continue orando por nós,
que essa igreja continue orando pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. Ser um voluntário. Há 3 jeitos de ser voluntário: enviando, orando, enviando e contribuindo. E indo até lá. Eu vou orar e vou contribuir. Eu vou enviar alguém. Ou eu vou lá. Eu quero ir lá como um missionário, como um radical. Quem sabe aqui o que é Radical Brasil? Só o pastor? Radical Brasil é uma oportunidade que a Junta de Missões Nacionais dá para você, jovem, de 18 a 35 anos, para você doar 1 ano da sua vida como Radical Brasil. Você vai passar por um treinamento e você vai servir no campo, na Amazônia, no Sul, no Nordeste ou nas Cristolândias do nosso país. Você que decide. Irmão Alex, eu não tenho 18 a 35 anos, eu sou casado. Aí é o Radical Mais. Radical Mais é esse que você tem o seu sustento e quer doar 1 ano, um dia no mês, ou um dia na semana, ou 2, quanto você puder, para servir como missionário na Cristolândia, como voluntário. Gente, vocês não sabem o quanto é maravilhoso. Nós temos uma senhora lá que ela tem 78 anos. 78 anos. E ela dá aula de tricô para os acolhidos. E ela faz uma festa. E um dia ela gravou um vídeo falando: Pastor Brandão, aqui tem uma... Não é só o senhor que ama missões não, eu também amo muito, viu? E ela vai 1 vez por semana lá para ensinar os meninos. Se você quiser fazer parte do que Deus tem feito na vida de pessoas, como do Alex, do Cleito, entre em contato conosco. E temos o PAN, Plano de Adoção Missionária. Você já tem alguém aqui que já adotou um missionário? Missionário? Eu vou continuar. O pastor tem todas, viu? Não sei se vocês notou, mas ele está em todas. É o PAN. Hoje você tem o privilégio de ter um missionário para chamar de seu. Esse é o meu missionário. Você vai segurar as cordas para esse missionário tirar mais pessoas das drogas. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês. A partir de R$30 por mês, você adota um missionário e está contribuindo para o sustento dele no campo. Então eu quero contar com essa igreja missionária, essa igreja que tem sido luz, que tem sido a diferença, que tem sido sal. Se você quer ser um voluntário no PAN, quer adotar um missionário no PAN, fale comigo, pega um panfletinho desse, preencha e entrega para mim ainda hoje. Amém? Que nós venhamos ser a ferramenta do Senhor, que nós venhamos tirar mais Cleitos, mais Alex, mais pessoas da escuridão das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. A minha esposa está ali com alguns artesanatos que ela tem feito para contribuir com o projeto. E eu estou aqui com o panfletinho PAN. Me procure, irmão. Venha nos adotar como seu missionário. Eu agradeço em nome de Jesus. Um abraço a todos.